Olá, seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus, esse momento em meio à nossa semana onde nós podemos parar, refletir na Palavra de Deus, interceder uns pelos outros e também pela nossa igreja. Pegue sua Bíblia, nós vamos nesse momento refletir no livro de Jonas, no capítulo 2, os versículos 7 até 10. O texto vai ser projetado aqui, diz assim lá em Jonas, no capítulo 2, os versículos de 7 a 10. E me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Então o Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Amém? Irmãos, nos nossos relacionamentos interpessoais, relacionamentos que nós temos uns com os outros, relacionamento entre amigos, entre irmãos, entre um marido e sua mulher também, todo relacionamento entre duas pessoas, existem momentos onde pode haver algum desentendimento que gera um certo distanciamento, né? E às vezes esse distanciamento ele não é físico, às vezes não é um distanciamento onde as pessoas estão separadas geograficamente, uma em um ponto, uma em uma cidade e a outra em outra cidade, né? É um distanciamento interno. As pessoas podem estar no mesmo cômodo, uma do lado da outra, mas elas não estão próximas, elas estão distantes, elas não se abrem uma com a outra, elas não conversam e elas estão distantes mesmo que próximas geograficamente. E é interessante que a mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Mesmo Deus ele estando presente em todos os lugares, Deus sendo onipresente, nós podemos nos sentir distantes dele quando o nosso relacionamento não está muito bem. Quando o nosso relacionamento com Deus não vai bem. E normalmente, na realidade, sempre que o nosso relacionamento com Deus não vai bem é porque nós cometemos alguma falta. É porque nós falhamos de alguma forma. E então nós experimentamos esse distanciamento, né? Por que eu introduzo dessa forma o que nós lemos nesse texto? Porque na história de Jonas nós vemos a mesma coisa acontecer. Na história de Jonas nós vemos ele experimentar um momento de distância do Senhor, né? Nós vemos Jonas experimentar um distanciamento. E na verdade é interessante que Jonas ele tinha o intuito de fato se distanciar da presença de Deus geograficamente. Ele pensava que Deus estava presente em Israel, né? Ele não esperava que Deus fosse, digamos de certa forma, segui-lo. Mas não que Deus o seguiu, mas Deus está em todos os lugares. E Jonas precisava entender isso. Jonas então ele foge para Tarsis com o intuito de fugir da presença do Senhor. De fugir da presença de Deus. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 3. Esse era o propósito de Jonas. Então seu plano falha. Ele é lançado ao mar como um castigo. Deus manda uma grande tempestade, mostrando que Deus estava no controle de todas aquelas coisas. Deus está em todo lugar. Deus ele governa sobre todas as coisas. Por isso que Jonas não podia fugir da presença de Deus. É impossível. Então, ele recebe um castigo, ele é lançado ao mar e Deus exerce misericórdia com Jonas quando ele manda um peixe. O peixe muitas vezes a gente olha como um certo castigo, mas na realidade era um livramento de Deus. É a forma de Deus resgatar Jonas, impedir que Jonas padecesse nas profundezas do mar Mediterrâneo. E quando nós chegamos nesse capítulo 2 aqui, Jonas ele já foi engolido pelo peixe. E ali nesse momento, dentro do peixe, Jonas ele clama ao Senhor. E ele nesse clamor, ele conta a respeito da sua experiência ali, naquele momento onde ele é lançado para o mar, até o peixe vir e o engolir, né? Até ele entrar no ventre daquele peixe. Ele conta como foi essa experiência. Nós vemos isso nos versículos anteriores ao que lemos aqui. Dos versículos 1 até o versículo 6 do capítulo 2 de Jonas. Ele conta sobre a experiência que ele teve enquanto afundava nas profundezas do mar Mediterrâneo. Ele diz lá no versículo 3 que as correntezas o haviam cercado. Existia um furor de águas que estava por cima dele enquanto ele afundava. E isso puxava ele cada vez mais para baixo.
É interessante os detalhes que ele dá, por exemplo, no verso 5, quando ele diz que até as algas se enrolavam por sua cabeça. Jonas estava afundando no mar, indo para a morte, né? Ele ia certamente morrer ali, afogado no mar Mediterrâneo, como ele achava que merecia. E ele se vê sem saída, como se o Senhor tivesse até mesmo abandonado ele, se esquecido dele, o que acaba sendo muito interessante olhar para esse ponto, porque Jonas ele tinha o intuito de fugir da presença de Deus. Ele tinha o intuito de se ausentar, de sair, para não ter que atender ao chamado que Deus tinha para ele. E ele vê que isso não é possível, então ele diz para que joguem ele no mar, que se jogassem ele no mar, a tempestade cessaria. Então, quando eles fazem isso, a tempestade de fato cessa, e Jonas, enquanto afunda, ele reconhece no verso 4: fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? Parece que quando Jonas consegue o que ele quer, ele vê que ele não quer aquilo de fato. Ele não quer estar longe da presença de Deus. Ele não quer não sentir a presença de Deus com ele, não ver o templo do Senhor novamente. Ele não quer essas coisas. Jonas de modo nenhum quer isso. Então ele pensa nesse momento que era o fim da sua vida. Jonas pensa que nesse momento, caindo ali nas profundezas do mar, ele estava na realidade indo em direção ao Sheol, que é a sepultura na língua hebraica. Ele estava indo em direção à morte. Mas então Deus manda para ele um livramento, que é o peixe. E no versículo 6 em diante nós temos um sinal de esperança de Jonas. Quando ele diz, quando o jogo vira e ele diz: mas tu me fizeste subir da sepultura, ó meu Deus. Jonas ele reconhece que o próprio Deus o havia resgatado ali. E que o próprio Deus estava se reaproximando novamente com Jonas. E é exatamente sobre essa reaproximação que eu queria que hoje tivéssemos duas dicas de como nós podemos nos reaproximar com Deus, assim como Jonas se reaproximou. Em primeiro lugar, para a gente se reaproximar de Deus, nós precisamos de recordação. Recordação é lembrança. Se nós queremos nos reaproximar de Deus, nós precisamos nos lembrar de Deus. Nós precisamos nos lembrar do que é estar na presença de Deus. Nós precisamos nos lembrar do que é estar no templo de Deus, como Jonas lembra. Veja o que está escrito no verso 7: eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Se nós queremos nos reaproximar do Senhor, nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar de quem o Senhor é. Nós precisamos nos lembrar de como a vida perto do Senhor, ela é cheia de alegria. Ela, na realidade, é a única possibilidade de vida que nós temos, que ela é plena em alegria. Uma alegria plena que vem do Senhor, não das coisas, não das outras pessoas, não dos bens, mas sim do Senhor. Nós precisamos recordar do Senhor. Nós precisamos nos lembrar do que é uma vida próxima de Deus, se nós queremos nos reaproximar dele. E em segundo lugar, para nos reaproximarmos de Deus, nós precisamos de rendição. Nós precisamos nos render a Deus. Veja o que ele fala lá no versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. Jonas ele se rende nesse momento. Ele não somente rende, faz uma promessa de que ele vai render sacrifícios com gratidão a Deus, mas ele se rende ao Senhor. Ele oferece ele mesmo ao Senhor. E é isso que nós fazemos. É isso que nós devemos nos fazer. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos abrir mão da razão que nós achamos que temos. Nós precisamos abrir mão do orgulho que nós temos. E reconhecer que isso tudo é do Senhor. E reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos nos oferecer por completo a Deus, se nós queremos nos reaproximar. Também é importante reconhecermos que é de Deus que vem essa salvação. Nós nos rendemos porque sabemos que, Deus, eu não posso fazer nada.
Eu não posso fazer nada pelos meus próprios esforços se eu quiser me reaproximar do Senhor. Eu preciso me render e reconhecer, como Jonas reconhecia, a salvação pertence ao Senhor, como ele diz no final do verso 9. É preciso reconhecer que essas coisas vêm de Deus. É preciso se render totalmente ao Senhor, porque é dele que vem o resgate, é dele que vem a salvação. Somente assim nós podemos nos reaproximar do Senhor. Somente assim nós podemos, de fato, experimentar felicidade plena na presença do Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia. Muito obrigado a Deus por mais um momento que o Senhor nos dá de refletirmos na Tua Palavra. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entendermos cada dia mais, ó Deus, a Tua Palavra e a entendermos, ó Pai, principalmente a importância de termos um relacionamento próximo com o Senhor. Que o Senhor nos dê força, ó Pai, que possamos, ó Deus, nos reaproximar do Senhor. Que o Senhor nos dê a humildade de entendermos quando estamos distantes. Que possamos, de fato, nos achegar em humildade, ó Pai, ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos disso, a recordarmos disso, a nos lembrarmos de como é bom estar na Tua presença, de como é bom, ó Deus, estarmos bem com o Senhor, estarmos desfrutando de um relacionamento pacífico com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor também nos ajude, ó Deus, a nos rendermos a Ti. Que possamos entregar tudo ao Senhor. Que possamos render nossa vida completamente ao Senhor, ó Pai. No entendimento de que a salvação vem do Senhor e não de nós mesmos, ó Deus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão. Em nome santo de Jesus. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite os últimos momentos do nosso vídeo para deixar sua mensagem no chat que está aqui ao lado. Deixe ali seu boa noite, aproveite e deixe o seu pedido ou o seu agradecimento ali para que nós possamos orar pela sua vida. Agora nós vamos ter alguns minutos de intercessão. Aproveite esse tempo para que possamos interceder pela nossa igreja, interceder pelas nossas atividades, interceder pelas famílias da nossa igreja. Não se esqueça de interceder também pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que têm experimentado grandes dificuldades de saúde, para que Deus possa os consolar. Também, se você tiver o desejo, mande uma mensagem para esses irmãos, para os irmãos que têm passado por essas dificuldades de saúde. Isso com certeza deve ser muito importante, vai ser muito importante a vida de cada um deles e as nossas vidas também. Que Deus nos abençoe, tenhamos um ótimo restante de semana.